Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Simone Barbisa Fortes, sou juíza federal em Santa Catarina e academicamente trabalho com direito previdenciário. A nossa conversa de hoje é sobre a possibilidade de que estrangeiros possam acessar o novo benefício oferecido pelo nosso sistema, o chamado auxílio emergencial. A gente sabe que no desenrolar da crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, uma série de medidas foram adotadas, uma série de propostas protetivas, né, foram feitas, há uma preocupação muito grande aí na preservação do emprego e da renda, e dentro desse universo de ações e de iniciativas, veio a lume a Lei 13.982, que é de 2 de abril de 2020, trazendo, né, apresentando esse novo instituto, que é o chamado auxílio emergencial, popularmente conhecido como Corona Voucher. Ele é uma prestação que visa garantir renda mínima àqueles trabalhadores de baixa renda, uma renda que pode variar aí de 600 a 1.200 reais por família, o valor é de 600 reais por trabalhador, e ela vai ser alcançada, então, fundamentalmente, aqueles que sejam trabalhadores por conta própria, formais ou informais, ou empregados informais. Me parece que para avaliar, né, essa possibilidade, o primeiro ponto, né, o ponto fundamental é nós nos perguntarmos sobre a natureza desse benefício. E aqui, né, vocês reparem que, embora eu tenha mencionado que ele é um benefício que visa alcançar determinado nicho de trabalhadores, que são justamente aqueles trabalhadores que já tinham dificuldade para encontrar cobertura dentro do nosso sistema ordinário, né, aqueles que já estavam em pior situação, e que normalmente a gente pensa em vincular trabalho ao conceito de previdência social. Nesse caso, especificamente, o auxílio emergencial não tem natureza previdenciária. Pelo contrário, ele tem natureza assistencial, né? Tanto assim que ele vem, né, no âmbito de um projeto de lei que já tramitava no Congresso e que visava alterar, como de fato alterou, a Lei 8742 de 93, que é a lei que dispõe sobre assistência social no Brasil. Né? Na medida que nós estamos falando aqui, portanto, de um benefício que tem natureza assistencial, né, a gente já parte da premissa de que ele deve ser alcançado a qualquer pessoa que necessitar, né, desde que, claro, respeitados os requisitos legais de acesso. Então, para essa análise, a gente já vê que a gente normalmente tem uma oposição entre o critério necessidade e o critério cidadania. Mas, em se tratando de benefícios de natureza assistencial, o critério fundamental sempre vai ser necessidade. Né? Sempre se afasta, portanto, o critério restritivo da cidadania, aí, enquanto qualidade ou estado de cidadão, né? Aquele vínculo político, portanto, que gera para o nacional de um determinado estado deveres e direitos políticos. Mas fundamental é a necessidade. Vocês vejam aí no quadro que eu projeto para vocês, que essa justamente é a redação do nosso artigo 203, né? O artigo 203 da Constituição Federal. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Sobre esse ponto também é muito interessante a gente recordar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre essa matéria em se tratando do benefício assistencial ou do benefício de prestação continuada, previsto também na nossa Constituição Federal, que é aquela prestação alcançada a idosos ou deficientes que integrem famílias de baixa renda, portanto, que estejam em estado de vulnerabilidade extrema. Sobre isso, né, o Supremo mencionou, né, textualmente que as políticas de assistência social devem ser alcançadas também aqueles que não são cidadãos nacionais. Vocês podem ver também aí no quadro que é o projeto, que a decisão realmente disse de maneira muito clara, a decisão aí, né, do recurso extraordinário 587970, tendo como relator o ministro Marco Aurélio,
em que se reconheceu assistência social, prevista no artigo 213, inciso 5º da Constituição Federal, beneficia brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no país, atendidos os requisitos constitucionais e legais. Portanto, e claro que aqui o Supremo se debruçava sobre a questão do benefício assistencial, mas ele já nos dá um recado sobre aquilo que se pode ler sobre o funcionamento da assistência social, né? A assistência social, ancorada sempre no critério fundamental da necessidade, também nessa linha poderia ser estendida a estrangeiros. E é interessante a gente ver, podem observar no quadro que eu projeto para vocês, o que constou no voto do ministro Marco Aurélio. Ele disse: o objetivo do Constituinte foi único, conferir proteção àqueles incapazes de garantir a subsistência. Os preceitos envolvidos, como já asseverado, são relativos à dignidade humana, à solidariedade social, à erradicação da pobreza e à assistência aos desamparados. Eu chamo a atenção de vocês para isso, né? Para esses valores que ele aponta aqui. Fundamentalmente, a assistência social visa a preservar a dignidade humana, e a dignidade humana é um valor que transcende a ideia de nacionalidade, que transcende a ideia de pertencimento a um Estado nacional. A gente busca a erradicação da pobreza, a gente busca assistência aos desamparados como um modo de preservar a dignidade da pessoa humana numa expressão de solidariedade social. São esses os amparos, os marcos valorativos da nossa assistência social. E o ministro segue, descabe o argumento de pertinência do princípio da reciprocidade, ou seja, arguir que o benefício somente poderia ser concedido a estrangeiro originário de país com o qual o Brasil firmou acordo internacional e que preveja a cobertura da assistência social a brasileiro que esteja em seu território, apesar de a reciprocidade permear a Carta, não é regra absoluta quanto ao tratamento dos não nacionais. Esse é um outro ponto muitíssimo importante, né? Quando a gente fala em previdência social em relação a determinados institutos, como alguns tipos de aposentadoria, a gente sempre coloca, né, como condição para que estrangeiros possam se beneficiar integralmente do sistema, que haja essa reciprocidade, quer dizer, o país de origem daquela pessoa tem que ter o mesmo tipo de atendimento aos brasileiros, para que ele possa ser beneficiado do nosso sistema previdenciário em alguns termos. Agora, quando nós falamos de assistência social, e isso o voto deixa muito claro, a ideia, né, da reciprocidade fica de lado. Volto a dizer, né, o que é fundamental aí é a preservação da dignidade da pessoa humana e, como critério de acesso, necessidade. Tá? Com isso, a gente chega à conclusão de que o imigrante, né, seja aquela pessoa nacional de outro país, sejam mesmo os apátridas, e a gente busca esses conceitos lá na Lei 13.445 de 2017, a nova lei que trata sobre migrações, né? Esses conceitos estão lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Então, né, esse imigrante, né, seja o que vem de outro país, seja o apátrida, desde que ele esteja estabelecido no país, a ponto de desenvolver uma atividade laborativa enquadrada, descrita lá na Lei 13.982, né, na lei que trata do auxílio emergencial, e desde que ele se enquadre no conceito de baixa renda, ele vai sim ter direito ao auxílio emergencial. Né? Em resumo, portanto, né, estão sim incluídos entre os beneficiários do auxílio emergencial os imigrantes que estejam na condição de trabalhadores de baixa renda, sendo eles trabalhadores por conta própria, formais ou informais, ou empregados informais. Obrigada por acompanharem. A gente se vê então no próximo vídeo. Até logo.